Então, é uma questão assim, bem pedida, e não é aquela pedida, a questão é difícil. Na verdade, é uma questão de novo, que fica o lance do compreender o que a questão está pedindo. Então, questão 5, aparece ali, onde é a fonte? Questão 5. As empresas que fabricam produtos de limpeza têm se preocupado cada vez mais com a satisfação do consumidor e a preservação de materiais que estão sujeitos ao processo de limpeza. No caso do vestuário, é muito comum encontrarmos recomendação para fazer um teste de firmeza das cores, para garantir que essa roupa não será danificada no processo de lavagem. Perfeito? Esse teste consiste em molhar uma pequena parte da roupa e colocar em uma superfície plana. Em seguida, colocar um pano branco de algodão sobre a superfície e passa-se com ferro bem quente. Se o pano branco ficar manchado, sugere-se que essa roupa deve ser lavada separadamente, pois durante o teste ocorreu um processo de... é comum as pessoas falarem que a roupa sangra. Tá? Então, a roupa sangra, a roupa sangra, a roupa sangra. Tem uma coisa interessante sobre esse sangrar que a gente aproveita e por isso que essa questão está aqui. Ela está aqui primeiro pela importância dela, que a gente vai trabalhar. A outra é porque eu tenho outra chance de pegar e te chamar a atenção de um detalhe. Lembra que eu falei no início da aula que o álcool dissolvia melhor na água do que na gasolina? Pronto. Antigamente as pessoas se lavavam, tinha lavadeira, a roupa lavadeira. Aí a lavadeira, quando ela estava diante de uma roupa que sangrava, ela fazia o quê? Botava sal na água. Qual era a ideia? A água ficava saturada do sal. E a água, então, não tinha mais espaço para dissolver outra coisa. Aí, aquele corante que estava na roupa não conseguia dissolver na água, porque a água já estava ocupada, entre aspas, dissolvendo o sal que tinha colocado. Então, era uma técnica para evitar essa coisa de você ir lavar uma roupa e manchar as outras todas. Perfeito? As pessoas que não tinham tanta condição, isso daí muito tempo atrás, todo mundo vestia de branco, ou de pano, ou de saco, ou de qualquer coisa assim, um tecido, cor de algodão mesmo. Lembre aí que o pau-brasil era uma coisa bem interessante para diversificar a cor da roupa das pessoas. Agora imagine lavar essas roupas. Bora lavar assim, bora. É um teste legal para a gente fazer. O que é que acontece, pessoal? Gabarito. D. Alguém marcou A? A fusão do corante e o ferro quente é utilizado para aumentar a pressão sobre o tecido. Isso daqui é uma boa ideia. Só que a gente sai completamente do contexto. Qual o contexto? A roupa ia sair, o corante ia sair da roupa e ia passar para a água. O que é que eu estou fazendo um teste de quê? Para ver a solubilidade. Então, assim, o maior número de erros que acontece nessa questão não é um erro, porque, olha assim, vem cá, houve uma fusão do corante, eu peguei o corante, ó, eu peguei e botei lá e derreti. Perfeito, vamos imaginar que aconteceu isso. Seria um teste de derretimento do corante. E a preocupação não é essa do contexto. Então ela é uma questão contextual, por isso que ela já está logo de início. Tem hora que eu boto essa questão, não expliquei nada para ninguém, falo, faz a questão 5. Aí a pessoa faz a questão 5 e fala, professor, eu não entendi aquele negócio. É um texto que vai dar a coisa. Então o contexto que ele fala é só esse, ó, a dissolução do corante. O corante dissolve na água, e o ferro quente é utilizado para acelerar esse processo. Ele torna a água mais quente, então o processo ali acontece de uma maneira mais fácil. Deve ser essa a ideia. Agora a ideia toda é uma ideia que o Enem trabalha muito, que é trabalhar em cima de uma ideia só, e depois eu passo para uma segunda pergunta. Então a primeira é, você acha que o processo é de fusão, liquefação, condensação ou dissolução? Aí o aluno vem aqui pelas beiradas e fala, não pode ser liquefação porque ele não era gasoso. Condensação, idem. Só sobrou o quê? Duas possibilidades. Então, na dúvida, você começa a fazer isso. A fusão do corante faz todo sentido, uma vez que eu vou pegar e vou passar ele para o estado líquido. Faz sentido? De repente derreteu. Mas não era esse o processo que estava sendo considerado ali. Perfeito? Aí eu vou fazer a 7 também. Vou manter ali já gravando. Agora já é uma questão no simulado ângulo. Questão 7. Diz assim, a evaporação de um líquido acontece devido ao escape. Perfeito? Para a gente pegar e fundamentar bem o que a gente viu ali. Acontece devido ao escape, olha a palavra que ele vai usando, do líquido para a atmosfera, de moléculas que apresentam maior estado de agitação. Ele está trazendo em palavras, né, uma coisa mais física que a gente acabou de ver.
que têm maior energia cinética. Elas estão menos presas do que as outras, ela tem mais mobilidade. Sabe-se que a temperatura de um líquido se eleva quando a energia cinética média de suas moléculas aumenta. E inversamente, quando a energia cinética média de suas moléculas decresce. Uma senhora estende um lençol no varal para secar, em um dia de pouco sol e muito vento. Pouco sol, muito vento, botam um lençol no varal para secar. Sobre essa situação, pode fazer a seguinte previsão. O lençol secará? Perfeito. O dia sai, o lençol não secará. Secará, secará, secará. E enquanto estiver úmido, a sua temperatura será constante. Enquanto estiver úmido, a sua temperatura diminuirá. Enquanto estiver úmido, a sua temperatura aumentará. Ou seja, miserável, quem fez a questão, pegou todas as possibilidades. Ou a temperatura fica constante, ou a temperatura aumenta, ou a temperatura diminui. Ou seja, você vai ter que matar as coisas. Qual foi o ataque aqui, pessoal? Muitos alunos lembram que durante a mudança de estado físico, ebulição, a temperatura permanece o quê? Constante. Tendência que vem na letra C. Só que nós não estamos falando de uma ebulição. Nós estamos falando de uma evaporação. Então nós estamos diante dessa situação aqui. Há uma tendência de marcação agora dessa. Porque o aluno continua na ideia de, se eu estou passando do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura tem que aumentar, porque lá em casa é assim. E de novo ele não consegue fazer a distinção entre evaporação e ebulição. Na ebulição, eu vou explicar, eu vou fazer até as ondas, eu vou explicar, eu acho bonita a maneira como... Eu sou Marcelo, inclusive, Marcelo, o seu professor, ele mostra, né, como isso daqui acontece. Os livros, inclusive livros de física, eles pegam e lidam assim. Eu preciso passar do estado líquido para o estado gasoso. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fornecer o quê? Calor. Quando eu forneço o calor e essa partícula passa para o estado gasoso, então as proximidades desse sistema esfriam. Tudo bem? Por isso, os lugares mais frios da sua casa, e nem sabe cachorro se você tiver, são os lugares que mais água estão disponíveis. Para saber o banheiro. Toda vez que você toma banho, a água depois do banheiro evapora e o chão do banheiro fica frio. O cachorro vai estar lá. Nesses dias de calor, você pode ver se o cachorro alguma velha vai para o banheiro e fica lá deitadinho no banheiro, porque lá é a região mais fresca da casa. Se você for agora e sua casa tiver um lugar de secar roupa, um quarto, alguma coisa, uma lavanderia, se você chegar lá agora, é um lugar que está fresco, porque está acontecendo o quê? Evaporações. Para acontecer a evaporação, eu vou ter que ceder energia de algum lugar. Até aqui, beleza? Então essa é a dinâmica que acontece aqui no lençol, essa é a dinâmica que acontece no filtro, aquelas moringas, já caiu diversas perguntas sobre isso daqui. Você tem uma estrutura de uma moringa, onde a ideia é que ela seja de barro, para que a água possa atravessar daqui para cá. Quando a água atravessa daqui para cá, superfície, e ela evapora, ela vai ter que absorver calor de algum lugar. Ao absorver calor de algum lugar, esse lugar vai esfriar. Então a água que fica na moringa, ela sempre fica mais fresca do que a temperatura que está aqui. Aí foi o que o homem fez, tá? Esse filtro é feio, porque é de barro. Bora pegar e fazer aqui o quê? De louça. E aí o filtro de louça já não consegue fazer o mesmo processo, porque a água não consegue o quê? Exatamente, ela perde a possibilidade. Aí tem os filtros bonitos, com flores desenhadas, mas não tem a mesma ação de um filtro fuleiro de argila lá que o cara fez. Mas aí eu estava falando do professor Marcelo, a maneira que ele pega e explica esse negócio, que eu acho bem interessante, é o seguinte, ele diz assim, não acontece a evaporação para acontecer, vou melhorar, não acontece a absorção de calor para acontecer a evaporação. Olha a história como eu contei. E se pegar livro de física, inclusive, fazem isso. Ele precisa de energia para fazer isso. Logo, vai ver uma passagem de calor daqui para cá e acontece o fenômeno. Tudo beleza? Só que temos um problema. Se esses dois estão no mesmo líquido, eles estão em equilíbrio. Como é que eles estão em equilíbrio e vai ter um fluxo de calor na direção daquela partícula lá para ela ir embora?
Bem pesado, né? Você lembra o que a gente falou no início da aula? Que essas partículas aqui já têm energia. E se essas partículas já têm energia, que é a energia superior à energia de escape, elas escapam. E elas carregam o quê? Energia. Se ela carrega energia para fazer esse escape, eu agora tenho que transferir energia para cá. Ou seja, primeiro ocorre o quê? A evaporação, para depois acontecer o fluxo de calor. Se eu não pensar desse jeito, eu estou desconsiderando o que eu disse no início da aula, que a partícula já tinha uma energia maior do que a energia de escape. Se ela já tem uma energia maior do que a energia de escape, eu não preciso absorver mais energia para que o processo aconteça. Ela já tem a energia. Só precisa acontecer. Então, quando acontecer, fluxo. Então, primeiro acontece a ida, para depois acontecer o processo. Então, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que no filtro, do mesmo jeito que na moringa, do mesmo jeito que é isso, esse daqui é um braço bem feio. E nós temos aqui suor. Líquido vai passar para o estado gasoso. Ou o calor vindo depois ou vindo antes, você só precisa lembrar de uma coisa. Uma vez que isso passe para o estado gasoso, vai ter esfriamento aqui. Bom, é por isso que o calor é utilizado exatamente para fazer, o calor que é o suor é usado para fazer a regulação da temperatura corpórea. Perfeito? E lembrar que quando a gente falar isso, uma vez que era água, a gente vai falar de vapor. Tranquilo? Vou passar uns exercíciozinhos para vocês lá, vou jogar no grupo e vocês vão mandar